Olá, avaliador de bens, avaliador de imóveis. Lembra que eu falei, viu, gente? Avaliador de bens pode ser uma gama maior, né, de profissionais. Não são só engenheiros, não são só os arquitetos, não são só os corretores de imóveis. Tá? Avaliação de bens, nós podemos ter, como eu já falei para vocês, os engenheiros ambientais, os biólogos, os historiadores, e nós vamos conversar sobre isso conforme nós formos aprofundando aqui os nossos temas. Mas hoje, em especial, o meu papo aqui é com corretor de imóveis, engenheiro civil e arquiteto. Que é quando você está fazendo lá a tua avaliação, você já coletou as suas amostras, você está fazendo o seu trabalho de escritório e vai acontecer isso aqui, ó, tá? Você aqui vai ter um gráfico, tá, gente? Lembrando que aqui quando você faz essa reta, e ela tem uma equação aqui nessa reta, isso aqui está demonstrando, né, como você vai ter essa média de valores, né? E você pode, inclusive, usar essa equação para calcular o valor, ou o preço, até melhor dizendo, né, o preço para aquele bem avaliando, aquele bem o que é o seu objeto de estudo. Só que pode acontecer isso aqui, lembra? Algumas amostras, elas ficam longe dessa média. Então a gente fala assim, elas não são boas amostras, tá? Elas não são boas amostras. Ou, também conhecida como outlier. E elas têm um desvio padrão alto, essas outliers. E o que você vai fazer? Você pode retirar essas amostras? Até pode. Aí você fica com amostra de qualidade, porque estão próximas da média. O problema é que quando nós estamos avaliando imóveis, nós já temos um problema. Tá? Quando a gente está fazendo essas avaliações pontuais, não aqueles estudos sobre o preço, né, o valor dos imóveis de uma cidade, onde a gente coleta aquele monte de amostras, e eu falei para vocês aí que o número de amostra acaba diminuindo esse efeito aqui, tá, gente, do desvio padrão. Lembra daquela formulazinha? Tá? Se você não viu, dá uma procurada nas redes sociais que eu explico essa questão, como o número de amostras influencia, tá, gente? E você aceitar um desvio padrão maior ou menor aqui das amostras. Mas aí no nosso caso, quando nós estamos trabalhando com levantamentos pontuais, nós não temos muitas amostras, que é o efeito da micronumerosidade. Esse efeito aqui da micronumerosidade, gente, nos obriga a não ficar dispensando as amostras. Então a gente acaba tentando uma técnica que é de homogeneizar essas amostras. Por quê? Vamos imaginar que isso aqui é um apartamento e ele é muito semelhante aos outros. Às vezes ele tem um ou dois fatores que estão diferenciando o preço. Por exemplo, o andar que ele está. Ele é um apartamento até no mesmo prédio do seu avaliando, mas ele tem sombreamento. Entenderam? Então isso faz com que o preço diminua. Tem muito barulho, tem fiação na frente, né? Aqui é o contrário, ele pode ter lá um acabamento diferenciado, foi feito algum tipo de reforma, ou até mesmo na própria construção, aquele apartamento do prédio foi construído de uma forma diferente. Então ele acaba tendo um preço maior. Então o que a gente faz? A gente aplica um fator de correção. Só que esse fator de correção aqui às vezes causa confusão, tá? Eu já vi gente falando isso, inclusive na internet, né? O cara fala assim, esse terreno aqui é de esquina, né? Terreno de esquina aplica 1.30 aí como fator de correção de homogeneização. Errado? Não é assim que se faz, gente. A primeira coisa que você tem que definir é quem é o avaliando da história e quem que são as amostras da história. Então vamos imaginar essa situação aqui, ó, que o avaliando ele é melhor que as próprias amostras. Então, o avaliando está numa posição muito boa. Ele está lá no 8º andar, no 10º andar, e esse aqui ele está sombreado. Mesmo que você esteja falando do mesmo prédio. Entenderam? Então o que vai acontecer? É óbvio que essa amostra aqui ela deve estar com valor abaixo. Então quando você usar diretamente esse valor aqui,
não vai representar a verdade aqui. Você acaba puxando para baixo o valor correto do seu avaliando. Então você pode aplicar um fator de correção aqui, multiplicando, por exemplo, por 1,20. Aí você pergunta, Tarcísio, é sempre 1,20, 1,30? Não, não é. Tá? Isso é outra coisa que acabam comentando errado. Como se tivesse uma tabela dizendo multiplica por 1,20, 1,10. Tá? Só que hoje eu não vou explicar como é que você define esse fator de correção. Tá? Só estou explicando o primeiro cuidado, que é não sair multiplicando tudo por 1,20. Né? Quem deve ser multiplicado por o que nessa história? Agora vamos a outra situação. Que o avaliando está numa posição desvantajosa. Vamos imaginar que o avaliando está na posição de sombreamento. E a amostra está lá no 8º, 10º andar com uma linda visão. Então é evidente que se você usar esse valor, tá? O que você está fazendo? Você está aumentando demais o preço do avaliando. Então você pode aplicar um fator aqui para reduzir o valor dessa amostra e ela ficar representativa para esse avaliando aqui. Perceberam o que é esse fator de homogeneização? Aí o que vai acontecer? Você vai corrigir isso aqui, esses valores das amostras vão se aproximar da média e você consegue evitar esse problema aqui de ficar com com poucas amostras, aliás não muitas, né? Poucas amostras para fazer a sua avaliação. Beleza? Fica mais essa dica aí. Dá um curtir, tá pessoal? Se for possível, divulgue, porque eu já falei para vocês que eu estou para publicar um material nesse sentido aqui, né, nesse tema sobre avaliações, e eu quero que as pessoas conheçam o tema, se interessem pelo tema e relacionem, evidentemente, o tema a esse material que eu vou produzir. Beleza? Muito obrigado!